eu assisto novamente, eu vejo, eu estou fazendo alguma coisa, eu coloco fone de ouvido e vou escutando, e essas palavras têm sido ministradas e têm forjado a minha vida neste tempo difícil, de lutas que muitos de nós temos passado, famílias, empresas. Então, quando nós falamos para você que ouça, veja, preste atenção, o Senhor está dando uma direção, uma palavra rema ao seu coração, pegue e chame para você, amém? Chame esta realidade de Cristo Jesus para a sua vida, através da sua palavra que é verdadeira, imutável, ela traz cura, ela traz redenção, ela é o poder de Deus para nos salvar. Eu quero falar, eu até quando estava ouvindo o pastor hoje pela manhã, eu falei, amor do céu, se o pastor for falar o mesmo versículo que eu aqui, vou ficar apavorada. Ele, calma, amor, é Deus confirmando, mas graças a Deus eu mudei o livro e vou falar de uma outra parte. Deus é fiel. Quero que vocês abram comigo, muito obrigada, Ministério de Louvor. Lá em Marcos, no evangelista Marcos, oh, glória a Deus, presta atenção, o Espírito Santo quer falar conosco, aleluia, amém. Nós vamos falar de 3 pontos hoje: um encontro, um processo e um destino. Vamos falar? Um encontro, um processo e um destino, aleluia. Eu amo falar e eu amo estudar, eu amo ouvir, eu amo ler sobre os apóstolos do Senhor. Como foi esse chamado, como foi esse processo e como o Senhor trabalhou na vida deles. O Senhor me trouxe para ler novamente um livro que eu comprei, eu acho que em 2011, enorme, mas é uma bênção, que fala sobre o discipulado, sobre o treinamento dos 12. Eu estou lendo novamente, sendo ali, meu Deus, alimentada. Como o nosso Jesus é poderoso. Como Ele sabe, como Ele vê de uma maneira que a gente não vê. Verdadeiramente, Ele vai muito mais além do que as nossas percepções, do que os nossos conceitos, daquilo que a gente acha que é bom. Meu Deus, como Jesus trabalha de uma maneira sobrenatural. E por causa deste amor nós estamos aqui nesse dia, amém? Lá em Marcos, no capítulo 1, de 16 em diante, diz assim: caminhando pela praia do mar da Galileia, viu Jesus a Simão e seu irmão André, lançando suas redes ao mar, pois eram pescadores. Então dirigiu-se a eles Jesus, dizendo: vinde em minha companhia. Guarde esse nome, companhia. E eu vos tornarei pescadores de pessoas ou de almas, né? Naquele mesmo momento, eles abandonaram as suas redes e seguiram a Jesus. Andando um pouco mais adiante, Jesus avistou Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Eles estavam num barco consertando as redes. Sem demora, os chamou. E eles, deixando o pai Zebedeu com seus empregados no barco, partiram seguindo a Jesus. Aleluia. Aqui está uma parte do chamamento, vamos dizer assim, do Senhor para os seus discípulos. Nos 4 evangelhos, às vezes, a gente vê algumas diferenças, até mesmo de nomes, ou de ordem cronológica. Então, não é tão simples a gente verificar quando foi isso. Mas, em que tempo realmente foi? O que sabemos é que Jesus teve um primeiro momento, um primeiro encontro, um chamamento para esses discípulos. João, no seu livro, também vai falar sobre isso, né? Quando também teve aquele momento que o pastor fala de Felipe e Natanael. Então, assim, é uma história maravilhosa. E toda vez que eu me reporto e eu vejo e eu estudo a respeito da vida dos 12 apóstolos, aquilo que a Bíblia fala e alguns historiadores, né, pais da igreja também falam, é interessante nós observarmos
personalidade de cada um, vamos assim dizer. Um pouco mais para frente, aqui mesmo de Marcos, o Senhor ele vai orar e depois de um momento ele vai ali legalizar, oficializar quem era realmente seus 12. Estes que ele já havia falado para segui-lo e todos os outros que ele estava ali falando, né? Bartimeu, que provavelmente seja Natanael, Levi, Mateus e todos os outros ali o Senhor está chamando para ser os 12 apóstolos. E eu acho interessante e eu fico apaixonada e eu quero que vocês sintam isso, porque o Senhor é um Deus de improváveis. Essa é uma palavra que tem marcado a minha alma, meu coração, a impressão que Jesus colocou em mim. Ei, eu não vejo como você vê. E eu não escolho da maneira que muitos acham e percebem. Eu vejo lá dentro. Eu vejo o interior. Eu vejo o propósito. Eu vejo lá além. Eu vejo um destino. Eu vejo vidas que realmente me amam e se entregam a mim. E no meio desses 12 improváveis, a gente pode ver pessoas que o Senhor chamou que eu não chamaria. Nós temos ali Simão Zelote. Zelote era um pessoal que hoje em dia, para falar bem a verdade, a gente quase chamaria eles de terroristas. Verdade, gente. Eles eram daqueles tão radicais que eles achavam que tinham que pegar em armas para destruir o governo de Roma. Então eles faziam motins, onde haviam guardas romanos, exércitos romanos, eles iam escondidos com facas. Tem até um nome disso, agora eu esqueci. E eles saíam lá fazendo, meu Deus, justiceiros. Este era o Simão Zelote que o Senhor Jesus chamou. Eu imagino quando estavam os 12 juntos, eles olharam para Simão, olharam para Jesus, falaram assim: Senhor, tem certeza? Será que não tem uma arma aqui, não tem uma faca escondida? Ele é improvável, mas o Senhor chama, o Senhor vê o coração dessas vidas. Claro que neste momento, Simão já estaria, esse Simão Zelote já estaria com certeza esperando a sua vida, talvez a sua visão já estivesse mudando. Ele chama Mateus, um publicano, um coletor de impostos, odiado pelo seu povo, porque era considerado um traidor, era um homem injusto, um pecador, andava com pecadores, com a escória da época. E Jesus chama este homem para ser apóstolo, para ser meu servo, para ser meu amigo, aleluia, para ali depositar a sua glória. Louvado seja o Senhor por esses chamamentos, louvado seja o Senhor, porque nos vê com os olhos do seu amor e o potencial dele, aleluia, dele. E tantos outros. Nós podemos ver que essa região da Galileia, como já foi falado também, era uma região pobre, era uma região culturalmente, socialmente fraca, empobrecida mesmo, pela grande sociedade e fariseus e líderes religiosos da época. Olhavam a Galileia, a região, as cidades, os vilarejos que ali, como Cafarnaum, Betsaida, cidades de pessoas, escória, simples. Nós vimos muito, estudamos também que os apóstolos, as pessoas que lá moravam, eles eram ridicularizados porque eles falavam errados. Eles falavam gramaticamente errados, eles sofriam bullying. Então, eles não sabiam falar nem o aramaico, que era a sua própria língua natal, muito menos o grego. Então, por isso que eles ficam também tão estarrecidos e ficam tão impressionados quando Pedro se levanta para pregar. Mas quem é esse que não sabia nem falar? Está pregando dessa forma? O Senhor Jesus é aquele que capacita os seus. O Senhor Jesus é aquele que levanta os seus. O Senhor Jesus faz ecoar um destino no nosso coração. Um destino que nem nós mesmos no momento entendemos. Mas é um destino que vai ecoar para a eternidade. Assim como essas vidas, assim como esses homens que foram completamente transformados, ecoaram. Assim será a minha vida e a sua vida. Amém? Quem aqui é escolhido do Senhor? Glória a Deus.
Muitos levantaram as mãos. Eu quero aqui, então, me atentar agora a este texto e a estes 4. Jesus estava na prainha, mas era não o mar da Galileia, mas como Lucas fala, um lago, e como o pastor também já falou aqui para nós, explicando isso, era o lago da Galileia, e lá estava André e seu irmão, Simão Pedro, pescando. E junto também, logo ali, Tiago e João. Tiago e João, filhos de Zebedeu, eles tinham como se, o pai tinha como se uma companhia, uma pequena empresa de pescadores. Eles eram assim uma exceção, eles não eram tão pobres quanto os outros, né? Eles já tinham um poder aquisitivo melhor, vamos dizer assim. E eles estavam pescando e Jesus vai até eles. Jesus vai ao encontro deles. Jesus toma a iniciativa, Jesus dá o primeiro passo, Jesus vai em direção à nossa vida. Ele foi ao encontro, ele queria, ele desejou aquele momento, e o Senhor vai ao seu encontro e ele deseja esse momento contigo. Então ele vai até lá e fala, chama eles, seguem-me. E é interessante que nós vamos ver aqui, que Jesus fala assim, vinde em minha companhia, companheiros. O Senhor não queria apenas seguidores que o assistissem. Seguidores do Instagram, está na moda hoje, né? Seguidores, não era isso. Pessoas que ficavam ali curtindo as mensagens dele. O Senhor queria companheiros. Queriam homens que estivessem com ele o tempo inteiro. Queriam homens que negassem a si mesmo para estar com ele. Uma companhia. Ser amigo, ser parte, ser importante. O Senhor quer que você seja parte de tudo que nós estamos vivendo. O Senhor quer que você seja parte da glória de Deus aqui nesta terra. O Senhor quer que você seja parte de um novo, de um renovo, de um momento maravilhoso, poderoso, que Deus vai fazer no meio da sua igreja nesses dias. Eu creio nisso. Ele vai fazer nesses dias de dor, de luto. Pastora, tem gente perdendo pais, mães, filhos. Meu irmão, nestes dias, o Senhor quer que nós nos preparemos, porque nós vamos fazer parte disso, deste novo que Ele tem derramado. Então aqui nós vemos no 18 que naquele mesmo momento eles abandonaram suas redes e o seguiram. No mesmo momento que eles ouviram a voz do mestre, viram o mestre, eles abandonaram tudo. Eles deixaram os seus afazeres, eles deixaram os seus negócios e começaram a seguir Jesus. Eles começaram, para mim, essa primeira fase eu entendo como o primeiro encontro. Sabe aquele namoro? Aquele momento que eles estão se conhecendo. Eles abandonam, eu vou deixar o barco, eu vou deixar meus pais, eu vou seguir o mestre. Meus irmãos, veja bem, esses apóstolos aqui, esses homens, eles eram judeus, certo? E eles esperavam o Messias. Muito provavelmente algum deles, talvez 2, André com certeza, era discípulo de João Batista. Então eles já estavam ouvindo a respeito do Messias que viria, e então ouvindo que João Batista disse que o Messias estava ali, que ele estava preparando o caminho para que o Messias chegasse. Então eles já estavam com seus corações aquecidos nesse sentido. Talvez de uma forma ainda muito religiosa, provavelmente, a gente vai ver aqui. E também de uma maneira, eles esperavam este Messias como um libertador do povo romano, que libertasse Israel e que começasse a reinar com eles. Então, quando chegou este Messias diante deles, não foi realmente tão difícil eles largarem neste primeiro encontro tudo e seguirem ao mestre. Este é o Messias.
É este que veio nos salvar, é este que veio nos libertar deste opróbrio, dessa vergonha que nós estamos vivendo na nossa própria terra. Nós somos humilhados na nossa própria terra, por estes romanos maus, ímpios. Não, é o Messias. Então, neste primeiro encontro, eles largam e começam a seguir. E eles começam a ver os milagres de Jesus. Logo depois dali, eles já vão para a festa. E eles já vão vendo e presenciando os milagres do Senhor. Eles começam a ver essa verdade. Este é o Messias. Ele é o poderoso. Ele faz milagres. Eles começam a participar disso. E começam a ter as suas vidas transformadas, guiadas pelo Senhor. Agora nós seguimos o Messias. Nós vamos reinar com eles. Com ele. Agora o Messias está aí. Nós vamos vencer sobre Roma. Nós vemos muito desta imaturidade ainda neles. Quando a gente vê entre os irmãos, entre eles, os apóstolos, no momento em que no livro de... acho que Mateus vai falar, no livro de Lucas vai falar que os dois irmãos chegaram diante de Jesus, os filhos do trovão, né? Tiago e João falando: Senhor, nós queremos assentar à direita e à esquerda para reinar com o Senhor. E em Mateus vai falar que a mãe deles, provavelmente Salomé, chega e fala que meus filhos se assentem ao seu lado. E isso começa a dar um burburinho ali entre eles. Eles começam a ficar bravos, começam a ficar meio revoltados com isso. Não, eu vou ser o maior. Pedro, que já era mais instável e bravo, já estava ali querendo pegar a orelha de todo mundo. Já estava ali nervoso. Não, sou eu que sou o cara. Jesus falou para mim que eu sou a rocha. Não, eu que sou o grande. E o Senhor vai começar a ministrar e a ensinar ao coração deles: ei, lá fora age dessa forma, mas vocês são servos. Aquele que quer ser o maior é aquele que serve. Esse foi um dos primeiros ensinamentos que o Senhor Jesus estava fazendo a estes corações neste encontro. E esses olhos, essas escamas começam a cair. Começam a abrir esses olhos. Meu Deus, o que é isso? Qual é esse propósito? Que reino é esse? O que é que esse homem quer fazer conosco na nossa vida? Aleluia! O Senhor quer fazer grandes coisas, meus irmãos. Quando eu estudava e lia, eu sei que tanto eu como você, nós encontramos num processo. Amém? Eu sei que tem muitos que podem estar no processo dolorido e difícil. Mas eu quero dizer para você: permaneça fiel. O Senhor vai falar, vai fazer, vai agir. E as coisas vão mudar, assim como mudaram. Estes homens começaram a entender que aquilo que eles faziam aqui ia ecoar na eternidade. Aquilo que eles estavam vivendo era algo sobrenatural. Mas eles ainda eram imaturos. Teve um momento que esses próprios irmãos, Tiago e João, eles estavam com Jesus e eles iam para Jerusalém e tinham que passar por Samaria. E ali eles passaram, e como perceberam pelas vestes deles e tudo mais que eles eram judeus, eles foram rejeitados, não deram lugar para eles ficarem e dormirem ali. Daí Tiago e João chegam e falam assim: Senhor, quem é que pede fogo que a gente pede que desça fogo do céu? Vamos queimar tudo esse samaritano aí. Vamos queimar esse povo. O Senhor é rei mesmo. Faltava amor ainda. Faltava misericórdia. Aí Jesus olha para eles e fala assim: meus filhos, prestem atenção. Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Eu vim para tirar essa escravidão dessas vidas. E não uma escravidão dos romanos, mas uma escravidão do pecado, da ignorância, da morte, da perdição eterna. É isso que eu vim fazer. Então eles começaram a entender e eles então finalmente se submeteram ao processo. E aqui está a grande diferença de muitos cristãos, porque há aqueles que se submetem ao processo e há aqueles que não se submetem a esse processo.
E isso faz toda a diferença. Lembra, aquilo que nós fazemos aqui vai ecoar na eternidade. Se nós nos submetemos, o processo, ele nos leva ao destino. Pensa comigo, repita comigo: o processo me leva ao meu destino. Então eu preciso me submeter a este processo, para que a vontade perfeita e agradável do Senhor se cumpra em mim. E eu vou dizer outra coisa: para que nós sejamos plenos, completos, felizes, realizados, somente no destino que o Senhor separou para nós. Por isso precisamos nos submeter ao processo. Há muitos que não se submetem e patinam, e caem, e desistem e andam de um lado para outro, titubeando em pensamentos, em igrejas, em denominações, em profissões, em trabalho, porque em todas as áreas da nossa vida nós precisamos nos submeter a este processo. E o diabo age, e o diabo vem agir neste processo para dizer: não, isso não é processo, isso é ataque de Satanás. Não, isso não é processo, isso aí é seu líder que não sabe lidar com você, é seu patrão que não gosta de você. Ele começa a lançar coisas na sua mente, no seu coração. Não, é a sua esposa que não te ama, é seu esposo que não presta. E aí começam a haver dissensões, divisões. Coisas terríveis acontecem. Eu sei que é duro, mas é a realidade. Não daqueles que estão lá fora, muitas vezes é a nossa realidade. Quando nós nos submetemos ao processo, nós perdemos o foco. E é um grande perigo. Mas primeiro vamos falar de submeter. Estes homens, eles abandonaram no momento os seus afazeres, as suas vidas seculares. Mas agora, andando já 1 ano, 2 anos com o Senhor, eles começaram a abandonar aquilo que estava aprisionando a mente e o coração deles. Eles tiveram que abandonar a religiosidade. Eles tiveram que abandonar o pecado. Eles tiveram que abandonar a ira, a fúria, a falta de amor, a falta de misericórdia. Eles tiveram que muitas vezes abandonar a si mesmo. Eles tiveram que anular a própria carne, os próprios desejos, porque esses desejos eram contra a vontade de Deus. Neste processo é difícil. Neste processo a nossa carne grita, porque muitas vezes nós queremos uma coisa, mas Deus quer outra. E a perfeita vontade de Deus precisa se cumprir em nós, e nós entramos em atritos, nós ficamos abalados emocionalmente, psicologicamente, e isso pode gerar no nosso corpo doenças chamadas as psicossomáticas, né, doutora Sara? Viu? Estou aprendendo. Mas por que fugimos de um processo? Não nos submetemos àquilo que o Senhor quer fazer no nosso coração. O Senhor chamou esses 12 homens para mudar a história da humanidade. Mas não foi de um dia para o outro. Foi um processo de lapidação. Ah, meu Deus, tem hora que eu falo assim: Senhor, o Senhor está passando um rolo compressor, só pode ser. Meu Pai, o Senhor está amassando demais. Ora, sabe que o Senhor está te amassando, porque Ele está forjando algo maravilhoso em ti. Uma santidade, uma certeza, uma convicção que esses homens tiveram. Neste processo a gente começa a ver a mudança deles, quando nós vemos lá em Marcos 8, 27. Muitos, deixa eu abrir ali rapidinho, começam a falar de Jesus. Quer ver? Eu quero ler. E seus discípulos partiram para os povoados, né? E aí eles voltam para Jesus. E o Senhor pergunta ali assim. Eles inquiriram: quem dizem as pessoas que eu sou? E aí eles falaram assim: ó, Jesus, eles estão falando que o Senhor é um profeta, que o Senhor é Elias, pode ser até João Batista. Aí ele olha para os seus e fala assim: mas vocês, para os 12, quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro se levanta e fala assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aleluia, aleluia. Isso é submeter ao processo, quando nós reconhecemos quem o Senhor é.
Mas como isso? Eu reconheço que Ele é Rei, que Ele é Senhor. Não, Ele é o Cristo. Ele é aquele Salvador. Ele é aquele a quem foi profetizado desde antigamente. É aquele, o nosso amado, desejado da nossa alma. Aquele em que nós não podemos viver sem. Aquele que não há existência em nós. Se Jesus não viver em nós, é este o processo. De negar-se, de morrer, de deixar, é entender que agora, como diz Paulo, Cristo vive em mim. Então eles dizem: Senhor, Tu és o Cristo vivo, o poderoso Filho de Deus, e nós somos Seus. A submissão ao processo abre os nossos olhos. A submissão ao processo muda o nosso entendimento, muda as nossas razões, tira as nossas picuinhas, afasta de nós o pecado, tira de nós a própria vergonha, porque Ele é o nosso Senhor Jesus, o Cristo. Em outro momento, eles também estavam lá em Mateus, deixa eu ver aqui, senão eu vou me perder. Em João 6, vamos ali para rapidinho, para a gente terminando, aleluia, 66, João 6, 66, diz assim: daquele momento em diante, alguns discípulos recuaram e deixaram de seguir a Jesus. Jesus, nos seus discursos, estava pregando neste momento aqui já mais forte, falando que Ele era o pão da vida, que tinha que ter parte com Ele, senão eles não veriam a Deus. E Ele estava falando não só para os 12, mas para os discípulos, aqueles que o seguiam, para uma grande multidão que o seguia. E daí eles começam a sair. Não, isso é forte demais, nós não entendemos isso, a gente não consegue. Aqueles que não se submetem ao processo, eles saem, eles abandonam, eles culpam um, eles culpam o outro, eles desistem, porque ficam cegos. Muitas vezes eu também não me submeti e fiquei cega, mas a graça e a misericórdia de Deus nos levanta, porque Ele não desiste de nós, Ele continua pregando, Ele continua chamando, Ele continua indo ao encontro. Aí então ele novamente olha para os seus 12, daí para os seus íntimos, e diz assim: e vós, desejais ir embora? Aí Pedro novamente levanta e diz: Senhor, para onde nós iremos? Se só Tu tens a palavra de vida eterna. É só o Senhor. Então agora, submetido ao processo, eles conseguem entender o destino, vida eterna, aleluia. Aos pés do nosso Senhor Jesus, nós conseguimos entender que não é momentâneo, que não é superficial, que não é passageiro, não é só uma conquista agora, é uma eternidade, é a glória do Senhor, estaremos com Ele para sempre. Eles entenderam: o meu destino é a eternidade, o meu destino é chegar até aquele lugar, essa é a conquista que o Senhor tem para nós, aleluia. E esses homens mudaram completamente. Acredito que o grande exemplo seria até mesmo João Pedro também, é um exemplo fantástico de mudança. Pedro, ele me mostra muito uma mudança de identidade, porque antes ele era instável, inseguro, né? Fraco na sua fé e tudo mais. Mas quando ele reconhece, esse processo, o Senhor trabalha muito a nossa identidade, quem nós somos em Cristo Jesus, quem nós somos e o que Ele quer fazer através de nós. Então nós vemos Pedro ser tão transformado, daquele homem tão incapaz, iletrado, sem conhecimento, sem cultura. Lá em Atos 3:6, vai dizer que ele e seu bom amigo João estavam indo ao templo na Porta Formosa. E vocês conhecem essa passagem, lá estava o aleijado, levavam ele lá, todos os dias ele ia pedir esmola. Então quando eles veem, ele vê Pedro e João chegando, ele olha para ele e fala assim: me dá uma esmola, olha aqui para mim, faz alguma coisa. E é interessante que Pedro fala assim: olha para nós.
olha para mim. Eu sou filho do Deus vivo. Cristo vive em mim. Eu não tenho prata nem ouro. Isso é passageiro. Isso não conta. Mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Que é isso? Poder. Eu tenho poder de Deus, eu tenho autoridade de Cristo, porque eu sou de Cristo. Ele fala, olha para mim. Habita em mim o poder do Senhor. Muitas vezes você tem que se levantar num dia abatido e triste e falar assim, em mim, eu sou o templo de Jesus, eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Em mim a autoridade de Cristo Jesus. Em mim, hoje o Senhor pode me usar para curar, usar para fazer milagres, usar para ganhar almas. Ele fala, olha para mim. Quer dizer assim, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sei que meu Pai me ama, porque Jesus falou que Ele me ama. E por esse amor, essa autoridade está sobre mim. Então levanta. Então da mesma forma, creia nessa obra sobre a sua vida. Eu estava vivendo um momento difícil, de um novo, ministerialmente falando. E me senti totalmente incapaz. E uma pastora e psicóloga, grande amiga minha, ela fala assim, para Carol, presta atenção, quem é você? Ela me pegou tão sério, quem é você? Eu pensei, eu falei, eu sou a filha de Deus. Você é filha de Deus, então sobre ti está autoridade, você representa esse Deus na terra. Não tenha medo, esse medo é o inferno sobre ti, tira isso, aleluia. Você é filho e filha de Deus. Não deixe o diabo colocar outra coisa no seu coração. Não deixe o pecado escurecer a sua visão. Não deixa outros, nem pais, nem mãe, nem parente, nem chefe dizer que você não é nada. É mentira. Você é filho, filha de Deus. Essa identidade foi conquistada na cruz do Calvário. É caro demais para a gente jogar fora. Aleluia. E isso foi sendo forjado de uma maneira tão grande. O apóstolo João, aquele que queria queimar e matar samaritanos, aquele que queria se assentar do lado do Pai, queria ser o importante, aquele que era filho do trovão, ele se submeteu ao processo e agora ele é o apóstolo do amor. O cara era nervoso, ele queria matar todo mundo que não concordasse com ele. Agora ele é o apóstolo do amor. Meu Deus, isso é uma transformação, uma convicção de uma identidade maravilhosa. E muitas vezes é isso que o Senhor quer fazer sobre a sua vida. Não é que Ele quer trazer algo, preste atenção, que é de fora. Não, é algo que está aqui dentro de você. Quando Jesus criou, te formou lá no ventre da sua mãe, Ele já colocou a essência perfeita em ti. Sabe qual é? Ele. A essência dele. Ele já te fez mais que vencedor. Então Ele só vai aprimorar, colocar isso para fora, sarar, curar, para que a gente entenda esse processo. Muitos não se submetem ao processo. Judas estava no meio deles. Sim ou não? 2, 3 anos, quase, andando com eles. Mas Judas, ele não se submete a esse processo. Ele era ganancioso. João fala que ele era ladrão. E ele era revoltado porque ele ainda esperava aquele Messias que iria fazer uma libertação e ele iria reinar com ele. Acredito que o ápice de que Judas, pirou de vez, é quando lá em João vai falar sobre a unção do Senhor Jesus e Maria, ela quebra um alabastro muito caro, com perfume muito caro, e ele fica louco. Meu Deus, isso é muito dinheiro, por que não dá aos pobres? Mentira, ele era ladrão, ele roubava, ele queria para ele. Naquele momento, acho que ele falou, não, esse Jesus, ele não vai salvar Israel. Ele está falando que vai morrer, ele vai morrer. Quando a gente foge do processo, nós ficamos loucos. Nós saímos da presença de Deus. Nós morremos espiritualmente. Há um fim trágico. E o Senhor está falando, volte para o processo. Se submeta a esse processo. Eu garanto a vitória sobre a
sua vida. Eu garanto restituição, restauração, eu garanto vida eterna. E eu garanto que você vai ser um vaso nas mãos do Senhor. É isso que Ele faz conosco. Nosso destino vai ecoar na eternidade, mas nosso destino também aqui ainda é ministrar. É ganhar almas para Jesus. Lá em Marcos também vai dizer o ide, no 15:16, te dou poder, te dou autoridade, te dou unção, te dou capacitação. É isso que o Senhor faz conosco. Sabe, essa semana eu tive um encontro tão forte com Jesus que há muito tempo eu não tinha dessa maneira. Eu busco e eu gosto de ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Faça isso. Isso te renova, te restaura, te enche. E Jesus, Ele veio ao meu encontro no meu quarto de uma maneira tão forte. Porque eu estava lendo e estudando sobre esse processo. Eu falo, Senhor, eu estou nesse processo. E eu não quero ser aquela que foge do processo. Porque dói, é pesado. Às vezes os outros não entendem e eu não entendo. É difícil demais. E Jesus, Ele veio ao meu encontro. E eu falava, Senhor, eu estou no meu limite. E Jesus me abraçou tão forte. Ele diz, ei, vem para o meu limite. Jesus não tem limite. Ele é ilimitado. Então Ele veio falar assim para mim, filha, vem, segue-me. Vem comigo. Esquece o seu limite. Entra no meu. Entra comigo. Entra na minha condição. Entra no meu sobrenatural. Não desista do processo. Chegue ao seu destino. Não desista do processo. Fala, eu não vou desistir do processo. Eu vou chegar ao meu destino. Eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero orar com você um momento. Oh, Espírito Santo de Deus. O Ministério de Louvor vai estar aqui, ministrando, preparando o ambiente. O poder de Deus está neste lugar. Não porque nós pregamos, mas é porque é o Senhor agindo neste encontro, dando este passo até nós. Ora, eu quero pedir que você fique com seus olhos fechados. Santo Deus, o Senhor falava para mim, e ao mesmo tempo Ele ministrava meu coração e dizia, há pessoas lá que vão estar lá, que estão se sentindo dessa forma. Muitos estão dizendo, eu cheguei no meu limite. Eu não consigo mais. E Jesus fala, eu vou ao encontro deles. Eu vou chamar-lhes de novo e vou dizer, segue-me. Jesus está falando, segue-me. Esquece o seu limite. Esquece este limite. Isso é humano. E o que o Senhor quer fazer é sobrenatural. Não é algo momentâneo. Não é passageiro. Não é só a resolução de um problema carnal, físico, financeiro. Não. É algo muito maior. E eu quero que você fique de olho aberto e fechado, perdão. E eu quero que você em casa, a mesma coisa em nome de Jesus. Se o Senhor está falando contigo, eu quero que você se coloque de pé como um ato profético. Que você não vai desistir do processo em nome de Jesus. Eu sei que tem pessoas assim que estão dizendo, Senhor, eu estou no meu limite, eu não aguento mais, eu quero desistir. Jesus está falando, vem comigo, vem, segue-me. Tem mais, eu sei que tem mais. Não tenha medo, não tenha vergonha. A igreja está de olho fechado. Não precisa, só se levante, só faça esse ato diante do Senhor. Ele falava ao meu coração e Ele dizia assim, filha, neste processo, presta atenção, eu te levo para mais profundo, aonde a pressão é muito grande. Eu via como se eu estivesse numa água tão profunda, no mar adentro, tão profundo, como a gente sabe que o nosso organismo não aguenta, que barcos,
submarinos não aguentam, eles iam explodindo. O Senhor, calma, eu vou te levar mais para fundo. E eu falei, Senhor, está no meu limite, eu vou te levar mais para fundo. A pressão é maior, mas ouça a minha voz. Vem, siga-me, eu preciso mudar este caráter, eu preciso tirar essa fraqueza, eu preciso tirar este medo, eu preciso tirar essa ansiedade que está te matando, te tirando do meu propósito. Eu vou levar mais fundo, mas presta atenção, eu vou te levar para o alto, eu vou te impulsionar, eu vou te levar ao destino, eu vou te levar àquele lugar. O mesmo que te leva na pressão para trabalhar no caráter é aquele que te levanta completamente restaurado para mudar a tua história, o teu caminho, para aquilo que você fizer aqui ecoará na eternidade, ecoará na eternidade. Coloque-se de pé toda a igreja, louvado seja o Senhor.